Este é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e nessa aula nós estudaremos o capítulo 9 sobre o livre-arbítrio. A confissão começa dizendo o seguinte: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal. Nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Então, aqui ele está falando, a confissão está falando sobre Adão e Eva, como eles foram criados. Eles foram criados com tal liberdade que eles não eram forçados para o bem ou para o mal, nem a isso determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Que eles foram criados em perfeição, num estado de liberdade plena. O homem, em seu estado de inocência, e aqui perceba a mudança de nomenclatura, né? Ele vai falar de estado de inocência, depois em estado de pecado, estado de graça e, por último, estado de glória, e cada um desses estágios nós veremos as diferenças. No estado de inocência, o homem tinha liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Ou seja, no estado antes do pecado, ele tinha o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas isso poderia mudar, como de fato mudou. Então, esse é o primeiro estágio, o estado da inocência, em que o homem tinha a capacidade de não estar mais nesse estado, mas ele tinha a liberdade de fazer aquilo que é agradável a Deus. Já no estado de pecado, ele perdeu totalmente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Ou seja, o ponto aqui da confissão é que agora o homem caído, né, no estado de pecado e não mais de inocência, ele perde o poder de vontade. Ele não tem mais esse livre-arbítrio, porque agora ele é um escravo do pecado. Agora ele não consegue desejar o bem. Na verdade, ele é adverso a bem porque ele está morto no pecado. E morto, ele é incapaz de mesmo preparar-se para a salvação ou para a conversão. Ele não deseja Deus. A Bíblia fala que ninguém buscava Deus, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Então, sob o estado de pecado, não há livre-arbítrio porque nós estamos escravos do mal, de sorte que o nosso homem natural é inteiramente adverso a todo o bem. Então, esse é o estado de pecado. A gente perde no estado de inocência. Adão tinha o livre-arbítrio, no estado de pecado, esse livre-arbítrio já não existe. E aí tem o estado de graça, que é o terceiro estágio aí. Quando Deus converte um pecador e o transfere para esse estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Então Deus agora tira as amarras, né, aquilo que nos escravizava ao pecado. E pela primeira vez agora nós temos depois da queda, né, uma liberdade para desejar e querer e fazer aquilo que é espiritualmente bom. Porque Deus promove isso. Deus muda o que antecede a nossa vontade, que é o coração. E Deus nos dando um novo coração, agora em Cristo, nós temos o poder de desejar aquilo que é bom. Aquilo que antigamente, tem até uma brincadeira que fala assim: depois da salvação em Cristo, agora eu posso escolher pecar. Porque antes da salvação em Jesus, a única coisa que eu fazia era pecado. Porque meu dono, eu era escravo do pecado e eu só fazia aquilo que meu dono queria. Eu só queria isso. Mas uma vez em Cristo, agora eu estou liberto das amarras do poder escravizador do pecado. Portanto, agora quando eu peco é porque eu decido. É porque quando eu escolho. Por isso que em Cristo agora eu posso escolher pecar. Não poder no sentido de que é lícito, mas no sentido de que agora eu tenho escolha. Antes eu pecava sem escolha, porque eu era escravo.
mas agora toda vez que eu peco, eu escolho fazer isso. Por isso que é muito sério o pecado para um cristão. Né? Deve ser tratado com uma questão de reverência, porque a gente não pode, uma vez livres do pecado, é o que Paulo argumenta lá em Romanos, eu decidir voltar para ele. Né? Não faz nenhum sentido. Agora, embora a gente esteja liberto daquilo que nos escravizava, a confissão diz que, por conta da corrupção que ainda existe em nosso coração, o pecado, o pecador não faz o bem de maneira perfeita, de maneira íntegra, de maneira total, ou sempre faz o que é bom. Nem deseja só o que é bom, mas também acabamos desejando aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que desagrada ao Senhor. Então, no estado de graça que estamos os cristãos, ainda é um estágio em que a influência do pecado existe sobre nós, né? Já não somos mais controlados pelo pecado, mas ainda assim temos a influência do pecado, tá? Por conta dessa natureza, por conta dessa corrupção que ainda existe em nós, né? E por último, o último estado, que é o estado de glória, a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Percebam que é diferente o estado de glória para o estado de inocência que nós vimos. Tá? No estado de inocência, o homem tinha o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas de maneira que isso poderia mudar. Tá? E ele poderia decair dessa liberdade e poder, como aconteceu. Já no estado de glória, que é superior ao estado de inocência, nós nos tornamos perfeito e imutavelmente livres. Somos livres, mas nós não podemos decair desse estado de liberdade e nós não podemos desejar aquilo que não é bom. Portanto, é isso que os teólogos do passado falaram que é uma condição espiritual superior à que Adão teve, porque Adão poderia perder. Mas o nosso estado que teremos, nós não poderemos perder. É imutável para sempre, né? Então a gente vai poder estar num estado superior ao que Adão desfrutou ali naquele estado de inocência, tá bom? Então esse é o capítulo sobre esse livre-arbítrio e como que isso, como que essa nossa vontade, esse nosso arbítrio vai mudando de acordo com o decorrer ali dos estágios, né, da redenção, da inocência, depois o pecado, depois em si a graça e depois a glória, tá bom? E o próximo capítulo, então, próxima aula estudaremos sobre vocação eficaz. Até lá!